Muito bem, olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Estamos começando mais um vídeo no nosso canal Rumores do Oriente. E desde já, seja bem-vindo, estendo as bênçãos do Senhor Jesus sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Seja bem-vindo a este vídeo, que ele venha de acordo com as vossas necessidades. Você pode compartilhar ele com quem você quiser, mas antes se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Rumores do Oriente, aperte o sininho que todas as notificações vão cair para você quando vídeos novos forem feitos. A proposta é 2 vídeos por semana, tá? A gente está tentando fazer mais, mas ainda não consegui, mas a proposta são 2 vídeos por semana, tá bom? Então que Deus abençoe você. Eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore por esse canal para que ele cresça e você se inscreva e compartilhe com quem precisa, com quem de direito. Tá bom, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga? Louvado seja o teu nome. E o tema desta mensagem de hoje, do vídeo de hoje, é a origem do casamento. Ok? Entenderam aí? A origem do casamento é o tema de mais esse vídeo, de mais esta mensagem. Que Deus abençoe você e eu abençoe o seu casamento, né? Já pegou a sua Bíblia? Não pegou ainda? Vai lá, pega lá, meu querido, minha querida, pega lá a tua Bíblia, vamos conferir os textos. Traga o copo com água, o copo com suco, sente no sofá, relaxe. E que nada neste mundo venha atrapalhar você de entender, não só assistir, mas entender este vídeo, esta mensagem. Deus o abençoe. Tudo pronto, tudo certo? A origem do casamento é o tema da mensagem de hoje. Portanto, abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 119, versículo 105. Amém? Salmo 119, versículo 105. Amém? E nós lemos assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ok? Com esse pensamento, vamos conversar aqui com o nosso amigo Consolador, o Espírito Santo, que está aqui para iluminar nossa mente. Espírito Santo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui conosco. Pela fé, nós cremos que o Senhor está aqui, porque o Senhor é onipresente, é onipotente, é onisciente, e a tua palavra diz que o Senhor ficaria para sempre conosco, né? Então o Senhor está aqui, pela fé eu creio, eu acredito. O Senhor é o Deus que me acompanha todos os dias, obrigado. E aqui conosco, ilumina a nossa mente, ilumina para que essa mensagem, as palavras que o Senhor vai falar através de minha voz, venha de acordo com a necessidade de cada um dos seguidores, daqueles que vão assistir em algum lugar desse planeta, este vídeo, que venha, quem sabe, salvar algum casamento. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado pelos anjos que o Senhor traz com o Senhor. E, por favor, fala ao nosso coração. Nos abraça com o abraço amoroso que só o Senhor tem. Inculca a tua palavra na nossa mente, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Espírito Santo. Vamos aqui conosco, continua conosco, ministrando e falando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, tá bom? Obrigado, e assim seja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Ela é como um farol, como uma lanterna que nós podemos ser guiados por ela, quando ela ilumina o nosso caminho num lugar de trevas, num lugar tenebroso, que é este mundo, para que nós caminhamos sem tropeçar em nenhuma pedra. E se nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tudo que ela falar clareia a nossa mente, e é o que nós vamos estudar agora. Ela vai clarear a nossa mente pelo poder do Espírito Santo que aqui está, né, Espírito Santo, que vai fazer isso no nosso ser, tá bom? Então, se nós cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, devemos atendê-la sempre, ok? Então, essa foi a introdução, para nós sabermos que tudo que
foi escrito, outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E que a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada, ela é luz para a nossa vida, o nosso caminhar aqui. Então precisamos sempre fazer uso dela e acreditar nela, que ela realmente ilumina. Então vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus começa desde Gênesis. A origem do casamento é o tema da mensagem de hoje. Se inscreva lá, se não se inscreveu, se inscreva lá mais uma vez, eu peço. Por favor, compartilhe, peça que mais pessoas se inscrevam também e mais pessoas orem por nós, tá bom? Gênesis 1, do 27 ao 29, é isso? Gênesis 1, do 27 ao 29, e nós lemos assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso será para vós mantimento. Muito bem, o que nós lemos aqui? Que nós estamos no princípio, na Gênesis. Gênesis quer dizer o princípio de tudo, a criação, né? O fundamento de tudo, onde tudo começou. Então Gênesis 1, 27 diz que Deus criou quem? O homem, a sua imagem, a sua semelhança. Você e eu, o ser humano, somos parecidos com Deus. Deus nos fez, nos criou parecidos com Ele. Mas Ele criou quem? Homem e mulher, ponto. Homem e mulher os criou. Tanto o homem quanto a mulher é parecido com Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está lá em Efésios 2, verso 10. E Deus fez o que com o casal, com o homem e com a mulher? Abençoou eles e deu uma ordem, uma prerrogativa: sede fecundos, multiplicai. Ele nos deu a incumbência de proliferar, a incumbência de multiplicar a espécie. Ok? Sede fecundos, nos fez fértil para nós procriarmos. Ele nos criou e nos deu a prerrogativa e o poder de procriarmos, para perpetuar a espécie do ser humano ou do homem e da mulher, semelhantes a quem? A Deus, ok? Porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Imagem, aquilo eu já disse em outro vídeo: eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Então, quando eu olho no espelho, eu vejo a imagem de quem refletida em mim? Deus, que eu sou parecido com Deus. Oh, glória, né, Espírito Santo? Amém, aleluia. Você é parecido com Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, faça de tudo para fazer as obras de Deus, as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Sede fecundos, nos deu o poder da procriação, de gerar filhos, e nos deu domínio sobre todo o restante da criação, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam, sobre o animal selvagem, animal doméstico, sobre todo. Nós somos a coroa da criação de Deus, o ápice, o melhor da criação de Deus. E Ele nos deu domínio sobre todas as coisas, poder de sujeitar e de dominar as outras coisas da criação. Amém, glória a Deus, né? Assim como Ele tem poder e autoridade sobre toda a criação, sobre todos os mundos, inclusive sobre nós, nos deu autoridade também sobre o restante da criação. E disse também ainda, Ele deu também uma dieta para nós, à base de quê? De vegetais, de ervas, do vegetarianismo. Está aqui, no versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, o cereal, né? E que acha na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto, e que dê semente, fruta, laranja, maçã, banana, abacate, tá. E isso será para quê? Para mantimento. Então até aqui
A dieta que Deus criou para o homem foi o quê? O vegetal. Bom, isso lá no Éden, na criação, tudo lá. Criou o homem, a mulher, deu poderes, prerrogativas para o homem procriar, perpetuar a espécie e também dominar sobre todos os outros animais, e deu a dieta, a receita para a longevidade de vida e para a saúde vegetal, tá? Muito bem, mas a proposta aqui é a origem do casamento, né? Então agora Gênesis 2, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8, o que ele vai dizer para nós aqui? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado, ou formado. E aqui Deus planta um jardim e dá de presente ao homem, o homem recém-criado, lá no Éden, no lado do Oriente, ok? Pôs o homem lá no jardim. Agora o 2:18, o que ele diz? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o que acontece? Aqui no capítulo 1, o escritor ele dá uma geral, um vislumbre, e aqui no verso 2 ele já está especificando como foi. Aqui no verso 18 nós vemos que lá atrás ele criou homem e mulher. Ele deu uma geral, agora ele vai especificar como foi essa criação. No verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Opa, Deus agora olhou para o homem com o tempo, estava muito sozinho, coitado, solitário, no meio daquele jardim lindo, maravilhoso, com todos os animais criados, cada um mais lindo do que o outro. Diz que cada um tinha o seu par, cada um tinha a sua fêmea. O homem, porém, não se achava alguém para ser a sua auxiliadora. E Deus diz, não é bom o homem esteja só, né, Espírito Santo? O Senhor está aqui, o Senhor estava na criação, o Senhor ajuda-nos aqui, fala com nós aqui, fala com eles aqui. Deus mesmo determinou isso, Deus olhou para o homem, muito solitário, e o homem sozinho só faz presepada, né? Então ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui Deus começa a instituir uma instituição chamada o quê? Casamento. Vamos ver aqui no verso seguinte, uma auxiliadora que lhe seja idônea, perdão, completa, que esteja ali para ajudar, para fortalecer, para erguer nos momentos de crise, nos momentos de fortalecer, nos momentos de fragilidades, alegrar-se nos momentos alegres, direcionar, aconselhar. Muitas vezes o homem fica invocado com trabalho, com isso, com aquilo, e não para pensar. E a mulher, a esposa, sabe, edifica a sua casa, então ela está ali de fora, dá uma olhada, dá uma maneirada, olha, não é assim, isso aqui é por aqui, e não obedece para ver se não dá errado, né? Deus é maravilhoso. Então colocou uma companheira para guiar o homem, para auxiliar. Quem guia é o Espírito Santo, né, Espírito Santo? Que está aqui a tua palavra, né? Gênesis 2, do 20 ao 24. Nós lemos assim, deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, aquilo que a gente já comentou. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ô glória, e lhe a trouxe. Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, olha o casamento aqui, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ele completa dizendo que, ora, um e o outro estavam nus, o homem e a mulher, porém não se envergonhavam, tá? Então aqui Deus olha aquilo que a gente já disse, o homem está muito só, sabe? Ele deu nome para todos os animais, ele trabalhava, fazia, olhava os animais, cada um com o seu par. E Deus falou, não, tem que fazer uma companheira. Então diz que ele fez cair um pesado sono sobre o homem,
e fez uma cirurgia, tirou uma costela do lado de Adão, não sei qual lado foi, mas foi um dos lados, e fez uma belíssima e idônea mulher, e íntegra mulher, e apresentou ao homem. O homem, quando viu, oh Senhor, que maravilha, dormi sozinho, acordei acompanhado, né? A palavra de Deus diz assim, diz que inútil é dormir tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos que ele ama, dá enquanto dormem. Adão dormiu e ele trouxe uma varoa, uma mulher, uma companheira, uma esposa. E aí o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, porque tirou da costela, e carne da minha carne, chamar-se-á o quê? Varoa, porque do varão foi tomado. Então, homem e mulher, varão, varoa, esposo, esposa, assim sucessivamente, ok? Tranquilo? Então, aí diz que por isso, ou por essa causa, deixa o homem, pai e mãe, deixa a sua casa. O homem que quer casar tem que pegar a sua esposa ou a sua noiva, casar e sair da barra da saia dos pais. Quem casa quer casa, já diz tudo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, a sua esposa, tornando os dois uma só carne. Os dois agora não são mais nós, somos eu. Tá? E eu já não sou mais eu, somos nós. E os nós somos eu. Então os dois tornam uma só carne. Osso do meu osso, carne da minha carne. Tá? Em propósito, em tudo, a mentalidade, tudo tem que ser agora conciliado, ou melhor, compartilhado. Agora não é só o marido que decide ou a sua esposa que decide, embora o marido tenha autoridade, mas, porém, precisa ser consultar a sua mulher, porque a sua mulher é o quê? A sua auxiliadora, ela está ali para nortear também, e vice-versa, ok? Então, os dois tornam-se uma só carne no ato sexual, tá? Ali os dois tornam-se uma só carne. Então, a origem do casamento se deu aonde? Na criação. O próprio Deus fez o primeiro casamento, o próprio Deus fez a primeira cirurgia, o próprio Deus deu a dieta natural, a dieta melhor para todos, tudo lá na criação. Então, o casamento teve origem na criação, teve origem em Deus. Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele fez uma companheira. Então, todo homem tem que ter a sua esposa e a sua esposa, o seu esposo, porque isto é ordem divina. Não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para eles, que ele seja idônea. Agora, precisamos orar para que Deus dê o discernimento e mostrar o cônjuge certo, tá bom? E o homem não é para ficar na barra da saia dos pais. Casou, chispa, para sua casa. Uhul, ok? Você que está pensando em casar aí, ok? Então, a origem do casamento, Deus foi a origem do casamento lá no Éden, lá na criação, ok? Então, homem e mulher, macho e fêmea os criou, ok? E o casamento é o que? É vitalício. Uma vez casado, casado para sempre. Esse é o plano de Deus. O plano original para o casamento entre um homem e uma mulher. Ok? Então, a origem do casamento? Deus. Lá no Jardim do Éden, na época da criação. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.